Caras amigas, quero trazer para vocês uma saudação que fala sobre o poder da oração. Em Atos 12:5 diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O rei Herodes prendeu Pedro e resolveu matá-lo no aniversário da morte de Jesus. E o que a igreja podia fazer a respeito? Eles não tinham recursos, não tinham influência nem favores políticos para cobrar. Então, nossos ancestrais de Jerusalém nos legaram uma estratégia. Quando o problema for maior que nós, vamos orar. Nossas orações fervorosas comovem o coração de Deus. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5,16. A oração não muda a natureza de Deus. Quem Ele é nunca será alterado. No entanto, a oração tem impacto sobre o fluxo da história. Deus cabeou o mundo para receber energia elétrica, mas nos chama para acionarmos o interruptor através da oração. E a igreja de Jerusalém fez exatamente isso. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Isso tudo a gente encontra em Atos 12:5-8. A igreja orou com fervor e o que aconteceu? Um anjo apareceu, as correntes caíram, os portões se abriram e Pedro andou livremente. Imagine as possibilidades se a igreja hoje fizer o mesmo. Imagine o que poderia acontecer com a fome, a violência, a ganância, o desespero. Apenas imagine e ore. Nós devemos fazer o máximo dentro de nossas possibilidades e crer que Deus é capaz de agir além delas. Então, que a oração seja a nossa aliada, seja o nosso escudo, seja a nossa fortaleza. Um grande abraço a todas. Olá, meninas do ABC. Muito obrigado, Cris, pela tua palavra. Agradeço porque essa palavra sobre oração é uma palavra que ela vem de encontro a nós. Porque quando nós falamos sobre oração, às vezes o sentimento que temos em relação à oração é um sentimento de culpa. Pensando, mas como eu posso orar? Eu não gosto de ficar parado, cruzando as mãos, fechando os olhos, orando para Deus. Eu não tenho essa prática diária. Então, sabe, esse tipo de coisa, acaba vindo e afetando o coração. Sentimento de culpa e de peso. Quantas pessoas não se identificam com esse tipo de frase, a culpa e o peso? Oração é uma coisa muito mais leve do que a gente pode estar imaginando. A verdade é que a nossa vida ela é uma desordem muitas vezes. Somos pessoas que são quebráveis. Às vezes nos desorganizamos. Existem situações que abalam os nossos sentimentos, mudam os nossos planejamentos. E para nos reorientarmos precisamos de um guia, de um norte. E aí, Deus está ali, falando conosco, a todo momento. A oração é uma coisa que a gente às vezes tem um entendimento errado. Nós pensamos que a oração é um grande esforço que nós temos que fazer para que Deus nos escute. Quando na verdade a oração é um grande esforço que temos que fazer para escutar a Deus falar. Deus está à nossa disposição o tempo todo. Como diz a Bíblia, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Mas às vezes o nosso coração não está todo comprometido em buscar a verdade, em buscar a Deus. Às vezes o nosso coração já está tumultuado e cercado por tantas coisas que Deus se torna algo a recorrer no momento do desespero ou no momento do sofrimento. Mas por que Deus é aquele que reorganiza a nossa vida? Porque é Ele quem nos orienta para a verdade,
Porque Deus é verdade. Deus é vida. Nós fomos criados por Deus. Como diz, tudo depende dele, porque tudo procede dele. Nossa existência depende e procede dele. Os nossos sonhos dependem e procedem dele. Em primeiro lugar, consagrar tempo, consagrar nossa vida a Deus, é dedicar os nossos pensamentos a Ele, os nossos planos a Ele, tudo aquilo que nós almejamos, aquilo que buscamos, buscar nele, pedir uma orientação a Ele. E a palavra bíblica que eu quero trazer para vocês é uma palavra que está em Mateus capítulo 7. Eu quero ler versículo 7 até o versículo 8. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Essas são palavras que Jesus direciona aos discípulos, os ajudando a entender como orar. Porque os discípulos de Jesus eram pessoas que tinham sua vida com outro tipo de orientação. Eles eram homens que buscavam ter uma boa profissão, uma boa vida, uma boa casa. Eles eram pessoas que antes viviam para seus planos humanos. Mas no momento que um barco afundava, uma casa era destruída ou até tomada por bandidos, os planos iam por água abaixo. Mas Deus é aquele que é duradouro, é aquele que mantém-se constante, como a Cris mesmo falou no início. Deus não muda, quem muda é a gente. E é Deus quem quer nos colocar de volta no caminho, é Ele quem quer mudar a gente. Para quê? Para que nós possamos permanecer nele. Como a Bíblia diz, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha é sábio. Sábio é a pessoa que edifica a sua vida nas coisas eternas, porque elas não passarão. E nós dependemos de Deus, porque é dele que provém a vida. Mas no momento de acharmos respostas para as nossas questões, às vezes recorremos a outras coisas. Quantas são aquelas pessoas que diante da morte recorrem a cartomantes, adivinhações, tentam falar com os mortos? Quantos são aqueles que diante da desorganização financeira recorrem ao roubo, ao furto? Recorrem a meios ilícitos para ganhar dinheiro? Quantos são aqueles que diante de uma crise de casamento, até de um divórcio, são aqueles que estão depois buscando fora do casamento um outro relacionamento e adulteram? Do que nós dependemos afinal? De onde que temos as nossas respostas? Pelo menos eu, quando era menor, aprendi que as respostas vinham dos nossos pais. E eu buscava neles a orientação para a minha vida. Se eu não sabia como amarrar um cadarço, eu ia lá e pedia para que meu pai me ensinasse. E depois, com o passar do tempo, a gente chega na fase da independência e é quando nós queremos então buscar um pouco mais além. Talvez os pais não sejam a resposta final para todas as coisas. E aí foi nessa época que eu descobri o Google. O Google, o site que poderia me mostrar a resposta de todas as situações. Como eu faço uma carne feita na panela? Como é que eu posso selar uma carne? Até aqui estou com 2 bolhas dessa resposta. Eu consegui me queimar tentando fritar um pedaço da carne, porque a resposta não era completa. Eu busquei a resposta, fui naquele direcionamento, mas ainda assim esse direcionamento não era completo. E quando nós chegamos ao momento da crise, o momento em que eu expliquei um pouco antes, aparecem essas situações onde que nós temos que nos reorganizar ou nos adequar, adaptar. Quais são as respostas que a gente busca? Quando a Cris falou no começo sobre aquela história maravilhosa de libertação daqueles homens, eles poderiam ter recorrido ao motim, poderiam ter recorrido a uma revolução dentro da cadeia, mas eles recorrem à oração e ao silêncio.
Quantas são as situações turbulentas na nossa vida, onde que nós precisamos exatamente dessas duas coisas, oração e silêncio, porque Deus está agindo. Enquanto aqui estou parado falando, Deus está operando 5.000 coisas ao mesmo tempo que eu não consigo imaginar. E quando eu silencio, eu começo a perceber que a ação de Deus é eficaz e está acontecendo. De algum jeito, Deus está operando. O que manteve aqueles homens calmos apesar de toda aquela situação? O que manteve eles centrados e esperançosos? Foi saber e ter a fé de que Deus estava operando e agindo. Quando nós estamos agora buscando respostas para a nossa vida, podemos recorrer a vários lugares mesmo. Podemos ir lá no Google e pesquisar o que eu faço para tornar a minha vida melhor. Podemos perguntar a pessoas que nos cercam e nos rodeiam. E aí é uma coisa importante nós nos cercarmos de coisas que são verdadeiras. O que tem ocupado o nosso tempo? Do que temos dependido? A resposta é muito simples de você conseguir achar. Se você parar agora, pegar no caderno e anotar naquele caderno quantas horas por dia você gasta fazendo aquela coisa, provavelmente você vai colocar: eu gasto tanto tempo por dia trabalhando, tanto tempo por dia dormindo, preparando ou comendo, preparando uma comida, almoçando ou comendo alguma coisa. Mas é aquelas horas, no meio de tudo, que você está talvez no celular, talvez em meio a pessoas, em meio a barulho, e às vezes você acaba se cercando de tantas coisas. E eu pergunto: qual é o tempo que aí você sim dedica para escutar a voz de Deus falando? Porque Deus, ele está lá para ser achado, está lá para ser buscado. Deus é como aquele pai e aquela mãe que está no cômodo do lado de casa. Basta nós pararmos e escutarmos, Ele vai estar lá falando, nos dando a direção certa. Deus é acessível e Deus é bom. A passagem um pouco mais adiante diz que Deus, ele é como um pai que sabe exatamente o que seus filhos precisam. E que mesmo os filhos vindo e pedindo pão, Ele não dará uma cobra. Pedindo abrigo, Ele não lhes tirará a casa. Deus é esse tipo de Deus que sabe do que precisamos e se bota acessível a nós para que possamos achá-lo. Como diz Provérbios 8,17, amo os que me amam e quem me procura me encontra. A nossa vida nunca estará em perfeita ordem ou cumprirá a sua função se nós estamos afastados de Deus. O que nos aproxima de Deus? Nossas amizades nos tornam mais próximos e íntimos de Deus ou elas nos afastam de Deus? A nossa rotina, ela nos aproxima de Deus ou ela nos afasta de Deus? As tuas prioridades, aquelas que você aí no caderno pôde anotar agora, elas são prioridades que edificam sua vida ou que a destroem. Nós precisamos de ordem na nossa vida. E para acharmos essa ordem, nós precisamos de silêncio. Quero lançar você um desafio agora, que você possa silenciar diante de Deus. Ao final desse vídeo, pausa tudo que está fazendo. Se você tem essa oportunidade, deixe o seu celular de lado, desliga da internet, conversa com esse Senhor. Pede a Ele o direcionamento da sua vida. Se você tem preocupações, entregue nas mãos dEle. Se você precisa de uma resposta, peça a Deus para que Ele te dê essa resposta. Cerque-se de coisas que te aproximam de Deus e não daquelas que te afastam. É um esforço sim, silenciar, orar, conversar com Deus, porque significa abrir mão de coisas que para nós talvez sejam importantes. Mas existe algo que é mais importante do que escutar a voz de Deus. Você talvez já se teve nessa situação que eu estive, de estar tentando achar o caminho de algum lugar, seja de uma casa, seja de algum comércio, estar com o GPS ligado, tentando achar a orientação correta, e daqui a pouco cai a internet do celular, você já está num lugar onde você não tem mais acesso a informações, e aí você começa a ver que você vê prédios em todo lugar, você não sabe se você está ainda no caminho certo. Mas e quando é que nós nos encontramos de novo? Quando paramos para pedir uma informação.
e essa informação valiosa nos bota no caminho correto. Se a sua vida ela já é tumultuada com um monte de coisas, se a sua rotina está atarefada, atribulada, com um compromisso sem fim, se você já está cansada, já está deprimida, já está ansiosa, como é que você vai querer que a sua vida ela volte ao lugar se você não parar para pedir uma informação? Nós precisamos sim silenciar, escutar a voz de Deus, porque as coisas elas se tornam tão grandes, tão assustadoras quando estamos perdidos, e as proporções do risco se tornam muito maiores. Às vezes uma situação que seria simples como conversar com uma pessoa se torna complicada, se torna difícil. Mas quando estamos diante da grandeza de Deus e do seu poder, todas essas coisas se tornam pequenas. Aposto que aqueles homens que estavam naquelas celas poderiam estar olhando para aquela situação toda e pensando: agora é o fim, acabou. Não existe mais nada que nós podemos estar fazendo. Mas eles sabiam que não era o fim. Por quê? Eles sabiam que tinha um Deus que estava ali cuidando deles para os libertar daquela situação. Se você está perdido agora, desorientada, não permita que essa situação seja aquela que te aprisione. Não permita que a tua derrota, as coisas ruins que aconteceram na sua vida, sejam um ponto final da tua história. Porque o ponto final da nossa história, só Deus conhece. A nossa vida está nas mãos dele. A pergunta é: será que você já sabe disso? Será que você já sabe que no final tudo acabará bem? Quando nós silenciamos, escutamos a voz de Deus, percebemos que todas as outras coisas se tornam pequenas. Montanhas se tornam colinas e depois quase planícies diante do poder e da grandeza de Deus. Por isso a Bíblia nos diz: busquem e encontrarão. Aqueles que me amam e me procuram, me encontram. Deus ele quer muito mais do que ser admirado. Deus quer ser adorado. E a adoração é uma resposta que nós damos diante do reconhecimento da soberania de Deus. A adoração não é uma coisa forçada. Relacionamento com Deus nem sequer é uma coisa que nós podemos fazer por conta própria. É Ele quem faz por nós. É Ele que se dispõe a nós. É Ele quem abre o caminho, o acesso para que pudéssemos encontrá-lo. Deus não quer ser alguém com quem você tem um relacionamento em terceira pessoa. Ele quer ser alguém que você tem relacionamento em primeira pessoa. Ele quer estar na tua vida, estar contigo, te carregando, através de todas as situações que você ainda vai passar. Mas não vamos permitir que a nossa rotina nos escravize, que o barulho das coisas externas apaguem a voz desse Deus. Precisamos de mais tempo de reflexão, de estar expostos à luz da verdade da palavra e deixar que Deus fale ao nosso coração. E eu te faço esse convite, para que após essa música que você vai escutar agora, que é uma música que foi feita pelo pessoal da FLT, você possa desligar a internet, silenciar, escutar a voz de Deus. Deus quer te trazer paz, plenitude, salvação. Busque e encontrará quando buscar de todo o coração. Desprenda-se de tudo aquilo que te afasta de Deus. Desprenda-se das coisas que agora aprisionam você longe do teu Salvador. E que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho: chore mesmo, e enquanto chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas
lágrimas, então desabafa e deixa ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma. Não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira. O seu lar não é aqui. Lá no céu o dia tudo se encaixa e o que hoje inquieta não vai mais se preocupar. Você vale mais que o mundo